Amigos, vamos dar início ao nosso encontro desta tarde, nossa reunião em torno do Evangelho de Jesus, lendo uma página do livro Vinha de Luz. Vinha de Luz é da série Fonte Viva, é de autoria espiritual de Emmanuel e, como sabemos, através do médium Francisco Cândido Xavier. A lição recebeu o número 117 e o título Para Isto, porque para isto sois chamados, pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. 1 Pedro 2, 21. Elevada a percentagem de crentes considera-se imune de todos os sofrimentos, porque no conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entregar-se às fórmulas religiosas é subtrair-se à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável. Na apreciação de muita gente, os que oram não deveriam conhecer a dor. O socorro divino assemelhar-se-ia à proteção de um monarca terrestre, doador de favores segundo as bajulações recebidas. A situação do aprendiz de Jesus é, todavia, muito diversa. Os títulos do Cristo não são os da inatividade com isenção de responsabilidade e esforço. Todos os chamados ao trabalho evangélico não podem esquecer as necessidades do serviço. O mestre, naturalmente, precisa de companheiros que nele confiem, mas não prescindirá dos que se revelem colaboradores fiéis de sua obra. Seria justo postar-se indefinidamente o devedor ante a generosidade do credor, confiando sempre, sem o mínimo sinal de solução ao débito adquirido? Não somente os homens vivem na lei de permuta. As forças divinas baseiam a movimentação do bem no mesmo princípio. O Mestre Celestial ensina a todos, em verdade, as sublimes lições da vida. Entretanto, não é razoável que todos os séculos assinalem nos bancos escolares da experiência humana os mesmos alunos preguiçosos e inquietos. É indispensável que as turmas de bons obreiros se dirijam às zonas de serviço, preparados para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Simão Pedro sintetiza o trabalho dos cristãos de maneira magistral. Sois chamados para isto, assevera o apóstolo. A afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem. Vamos orar. Mestre Jesus, elevando nossos pensamentos a Ti, a Deus nosso Pai, agradecemos a oportunidade deste encontro na Tua casa de trabalho e oração. O encontro para o aprendizado das Tuas lições, para lembrarmos as palavras de 2000 anos atrás, em que nos chamavas ao trabalho, ao aprendizado, ao serviço, à humildade, à fé, à esperança. Aqui estamos, Jesus, agradecido pela possibilidade de nos unirmos em torno de lições luminosas que vão aos poucos nos libertar das nossas imperfeições, que vão nos proporcionar
alegria interior, paz de consciência, que vão nos proporcionar, Senhor, força para vencer as dificuldades, vão nos proporcionar a vontade de sermos de Deus. Fica conosco, Jesus, abençoando a todos nós, envolvendo aqueles companheiros que de casa estão com a sua atenção voltada para este momento de encontro fraterno. Ampara-nos, Mestre, envolve em especial o nosso prezado irmão Jorge Câmara, que vem com seu coração trazer as lições que ele pesquisou no teu Evangelho para nos brindar com palavras de consolação, de alegria, de fé, de perseverança e esperança. A tua paz fique em nossos corações e possamos assim dar por iniciado o estudo desta tarde. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Vamos agora entregar a palavra ao nosso orador, que tanto aguardávamos. Dá esse danado aqui, tem um tarô aqui, esse fio hoje está me maltratando, hein? Vou chamar de pouquinho aí, ele vem. Já veio antes, tem que vir agora de novo. Esse aqui eu devolvo também, tá? Esse aqui está de outro. Boa tarde, meus amigos, inspirados aqui na prece científica que nosso irmão fez de abertura dos nossos trabalhos, possamos nós receber a inspiração dos amigos espirituais e ser capazes de transmitir tudo aquilo que as lições da tarde de hoje nos induzem de reflexão, de consolação e de estímulo. Sobretudo de estímulo ao nosso progresso. Porque como a lição inicial nos fala, estamos a caminho, estamos em marcha, não estamos parados. Pela lei da natureza, ficar parado gera um processo de entropia, gera um processo de degradação. Por quê? Porque não existe ficar parado. Ficar parado é você negar uma lei da natureza, que é a lei do progresso, a lei da evolução. No nosso caso, ficar parado é nós não atentarmos para a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira natureza, que todos sabemos é a natureza espiritual. Vivemos um momento difícil, que faz com que todos aqui estejam de máscara, inclusive nós, quando não temos que fazer uso da palavra, e pensamos que isso deve funcionar para nós não como um sinal de medo. Todos nós, tenho certeza, nesses tempos passamos por algumas aflições, passamos por dores, estamos tendo ainda nossas perdas, mas a lição inicial, baseada na epístola de Pedro, nos diz que nós não devemos ver o Cristo, não devemos ver acima de tudo o Pai, como aquele Senhor do mundo, aquele monarca, a quem buscamos para que nos proteja de todos os males e de todas as dificuldades, mas sim para colocar nele as nossas esperanças, para colocar nele a nossa fé, porque ele nos disse que aqueles que estão sofrendo aflições no mundo, mas que confiam nele, serão consolados. Então é esse consolo que nós buscamos, é essa comunhão que nós devemos querer, a comunhão ativa, a comunhão do trabalho, e o pior, ou o mais intenso trabalho, não é aquele que nós realizamos com a mão, não é aquele que nós realizamos com a palavra, é aquele que nós realizamos no campo do
nosso coração, porque é ali que está o reino de Deus. Então, é no nosso coração que nós temos a principal linha de batalha de nós mesmos na construção da nossa paz mental. E a lição da tarde de hoje trata exatamente disso, porque é um recorte do Sermão da Montanha, onde Jesus diz: bem-aventurados os mansos e os pacificadores, os pacíficos, ou seja, bem-aventurados aqueles que têm a busca pela paz como a sua meta, aqueles que procuram no meio da turbulência, no meio da aflição, no meio da dificuldade como vivemos hoje, não aumentar a dificuldade, não comentá-la com espetacularismos ou desesperações, mas aqueles que olhamos para ela e, mesmo quando aflitos, porque Jesus sabe que nós nos afligimos, mas não nos desesperamos. Esse é o ponto. Ser manso é estar no meio da aflição, olhando para ela e, ante a vontade de chorar, de nos jogarmos no chão, de reclamar, lembrar daquele que veio para ser afligido, daquele que veio para ser aculpado, daquele que veio para ser ofendido e execrado, daquele que veio para ser sacrificado, sem que no seu passado espiritual nenhuma marca, nenhuma nódoa, nenhum traço de justiça houvesse para que ele passasse por aquilo. Foi o sacrifício do amor. O sacrifício de um amor que nós ainda não compreendemos, porque ainda vivemos um amor possessivo. Aquele amor que, quando vemos os nossos sofrendo, nos fazem querer tirá-los do sofrimento imediatamente, nos faz querê-los envolver de forma carinhosa em mantos confortáveis e tirá-los da dor, seja a dor de uma doença, seja a dor de uma aflição, de uma angústia, de uma desesperação moral, psicológica. Mas o maior amor não é esse. O maior amor é aquele que sabe que, acima de tudo, há o amor, que é Deus, e que nele devemos depositar as nossas confianças, nele devemos depositar a nossa fé. E diante disso, no Sermão do Monte, Jesus nos diz: bem-aventurados os mansos, porque não é fácil ser manso, não é fácil ser pacífico. Nós vivemos a ânsia do nosso ego de se projetar. Sigmund Freud desenvolveu, dentre as várias teorias dele, uma muito interessante que ele chamou de narcisismo das pequenas diferenças. Ele rotula essa característica do ser humano com a nossa tendência de nos comparar com os outros, aqueles que estão próximos de nós, e buscarmos nas pequenas diferenças razões para nos sentirmos melhor. E, por incrível que pareça, às vezes buscamos nas razões para nos sentirmos pior. Não sei se alguém aqui já vivenciou isso, de um grupo reunido, e alguém começa então a decantar as próprias dores, começa a falar dos próprios problemas. Se o grupo for composto por diversas pessoas, inevitavelmente alguém, em algum momento, vai levantar as suas próprias dores. E começa então aquela disputa de dor e de sofrimento. Ah, mas isso não é nada. Lembro de uma ocasião em que estava andando com um amigo meu, e eu, aflito por algumas dificuldades que eu tinha no momento,
comentando com ele. E ele então volta-se para mim e fala: mas eu estou passando por um problema também e tudo. Eu na época fiquei muito chateado, porque o que eu estava buscando era, pelo narcisismo das pequenas diferenças, que o meu sofrimento fosse maior. Eu não admitia que ele tivesse a ousadia de me opor a um sentimento qualquer parecido com o meu. Não admitia aquilo e fiquei durante muito tempo ainda revoltado com ele por causa daquilo. Mas o fato é que o convite do Cristo é exatamente o oposto disso. É o convite para nós entendermos aquilo que a lição inicial nos diz. E onde é que ela se encaixa na nossa estudo de hoje? Na obediência e na resignação. Que no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo corresponde a um ditado espiritual do Espírito Lázaro, aonde ele vai nos dizer em meio a reflexões que nós tentaremos reproduzir, essencialmente, que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. E ele vai nos propor pensar exatamente em nós, no nosso dia a dia, dizendo aquilo que Freud depois chama de narcisismo, dizendo que é o nosso orgulho que nos faz não ter essa atitude de obediência e resignação, sendo pacíficos diante das tribulações. É o nosso orgulho, porque o nosso orgulho nos faz dizer: por que eu? Por que comigo? Por que só eu sofro desse jeito? Lembramos então de André Luiz, em Nosso Lar, quando ele está já recebido na colônia espiritual, capítulo 3, se eu não me engano, não, capítulo 4, médico espiritual, e é visitado pelo ministro Clarencio, junto com Henrique de Luna, que é o diretor médico da colônia e tudo. Henrique de Luna faz a auscultação dele, conta que ele era um suicida indireto, e ele fica: meu Deus, eu suicida? Não, de modo nenhum, eu lutei contra isso e tudo. Henrique de Luna então busca o passado espiritual dele para enunciar nesse capítulo que ele tinha sido, com a atitude dele durante a vida, responsável por uma antecipação do desencarne dele. E que atitude? Atitude mental. Nada na obra de André Luiz é à toa. Essa obra não foi escrita pelo André Luiz, como ele mesmo nos diz, ele foi o transmissor, mas havia todo um conselho espiritual que chancelava e revia e apontava. É só nós vemos que a cada releitura das obras mais simples, seja a mais complexa, Evolução em Dois Mundos, a mais técnica, Mecanismos da Mediunidade, ou a mais simples, Como a Vida Continua, ou o próprio Nosso Lar, ela se desdobra sempre em várias e várias e várias novas informações, mas todas elas coesas, todas elas perfeitamente alinhadas e dirigidas no mesmo sentido, da nossa emancipação como espíritos. Estamos vivendo uma vida material, mas somos espíritos. Daí no capítulo seguinte, quando Clarencio volta a visitar André Luiz e pergunta: então, como está? Melhorzinho? E André então, se sentindo nas palavras dele, acalentado por aquele ato de fraternidade, que ele interpretou como comiseração, aquilo que muitas vezes nós queremos
e pedimos para os amigos espirituais, não é verdade? Em que a gente está no meio de um desespero, uma situação, e a gente quer que se materialize do nosso lado aquele espírito e nos diga: ah, meu amigo. E dizendo isso para mim mesmo, nós podemos dizer: mas ele já está se manifestando. Porque aquela dificuldade, aquela situação que nos atingiu, se nós estamos comprometidos com o trabalho da nossa própria evolução e esclarecimento, é a intervenção desse caminho. Jesus nos diz no Evangelho de João: misericórdia quero, não sacrifício. Então não estamos em momento algum na condição, nós, de sacrificar. Houve aqueles que foram, aqueles que entoaram hinos dirigindo-se para as arenas, aqueles que foram incendiados em postes para virar velas humanas, para que a doutrina do amor do Cristo encontrasse no sangue deles a forma correta de regar o solo e essa árvore frondosa poder se manter perante os séculos de abuso que se fez em nome dela. Por que o Cristo ainda se coloca hoje acima de todas as questões postas pela religiosidade? Porque ele exemplificou isso e milhares regaram isso. Naquele momento, o nosso querido mentor André Luiz estava na nossa condição e, se sentindo acalentado, começa a dizer das dores que passava, até chegar no ponto em que fala: poucas criaturas terão sofrido tanto quanto eu sofri. O ministro Clarencio deixa que ele chegue ao ponto das lágrimas e calmamente lhe pergunta: meu amigo, você quer a cura espiritual? Você quer a cura de todo o seu tormento, de tudo que você acumulou, e não foram os 8 anos no umbral? Não é a isso que ele está se referindo? O nosso tormento não é de hoje, não é de anteontem, não é do mês passado, não é de 1 ano, 3 anos, é de séculos. É da culpa que nós acumulamos ao longo de encarnações e que ataficamente está presente em nós, porque nós só nos livramos da culpa quando nós efetivamente não queremos mais que ela seja o nosso cartão de visita para aqueles que vão olhar para nós e dizer: coitadinho. Jesus, em momento algum dos seus padecimentos, clamou por misericórdia, compaixão. Pelo contrário, ele deu. Os relatos são vários. Naquele momento, então, o ministro continua e diz para André Luiz: então, esqueça o passado, pare de falar sobre si mesmo. Falar muito sobre si mesmo denota doença espiritual e doença de trato muito difícil. Doença que regela os nossos esforços de nos aperfeiçoar. Se quiseres a nossa companhia para traçar projetos de evolução, projetos de crescimento espiritual, estamos aqui para isso. Se quiseres voltar às zonas passadas das lamentações, não estamos dispostos a fazer essa viagem com você. Por isso Jesus, no Sermão da Montanha, ao falar dos que herdarão a terra, vai dizer dos mansos e pacíficos. Porque manso não é a nossa atitude no mundo. Nós podemos ter essa atitude mansa. Eu acho engraçado porque muitas pessoas olham para mim: você é tão calmo,
Eu penso, eu tenho um transtorno de ansiedade aqui, diagnosticado e enfrentado, né? Como quase todas as pessoas têm seus transtornos psicológicos. Dizem que de 4 pessoas no mundo, uma inevitavelmente tem algum tipo de transtorno, um problema. Se você tem 3 amigos, eles estão numa boa, o problema é nosso, né? O problema é sim. Então, mas você olha e pensa, eu não posso acreditar nisso. Eu não posso acreditar que a minha dor é maior, que o meu sofrimento é maior, que a minha lamúria é maior, e nunca deixar que isso nos conduza, nas palavras do próprio André Luiz, o que aconteceu com ele, ali naquele momento, a zona amarga do desespero. E daí o ponto do nosso estudo, a obediência e a resignação. Na obediência, nós olhamos a situação, olhamos as circunstâncias e lembramos da lição de Pedro. Para isso, estamos no mundo. Então, se as aflições, os incômodos, as dificuldades, as incompreensões, os aguilhões, segunda frase de Jesus para Paulo de Tarso nas portas da Damasco. A primeira, Saulo, Saulo, por que me persegues? Logo em seguida, não recalcitres contra os aguilhões. Ele tinha o seu passado espiritual que resgatar e que fortalecê-lo na jornada que ele ia encetar dali para diante. Não recalcitre contra os aguilhões. E ele vai seguir adiante e vai dizer mais para frente na Epístola aos Filipenses, quis ir para a direita e Jesus me levou para a esquerda. Eu me dirigi para a esquerda e o Cristo me levou para a direita. E em todas as ocasiões me fiz prisioneiro de Jesus. E vai desdobrar isso nos dizendo, viver é Cristo e morrer é Ele. Rompendo ali todos os últimos resquícios do outrora doutor da lei fariseu que ele foi. Então, a obediência, essa lição que Paulo de Tarso nos legou, em que ele, ao quebrado, cansado, relegado, às vezes ao abandono, como o caso da ida dele à Ágora, em Atena, em que o intelectualismo do povo ateniense não compreendeu a grandeza do exemplo do Cristo, e ele se deixou ficar por alguns minutos desanimado. Mas logo em seguida Timóteo chega, provoca ele com as situações que invocavam, e ele levantou-se e seguiu. Então nossa obediência pode não ser pronta, pode não ser imediata, pode não ser total, pode não ser como nós gostaríamos que ela fosse, mas ela tem que ser essencialmente o consentimento da nossa razão à realidade de que Jesus é o nosso mentor, o nosso mestre, o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Que nesse momento, então, nós nos perturbamos, nós nos incomodamos, nós nos deixamos ficar, por vezes, aturdidos e buscamos ali aquela palavra que nós dizemos que é de consolo, mas na verdade é uma palavra para acalentar, né, o nosso eu psicológico, ainda primitivo, né? Coitadinho, um colinho, aquele acalanto que a gente às vezes quer ouvir, nada de ruim, às vezes é bom uma coisinha assim, mas isso não pode se colocar como uma alternativa à nossa compreensão
de que aquilo que nos acontece, se não tem a nossa ação imediata e às vezes irresponsável, a sua causa é porque nós estamos se comprometidos com Cristo, sendo provados, testados por Ele naquela situação. É óbvio que se eu resolvo atravessar a passarela em cima, atravessar por baixo, no meio da rua, fugindo do caminho natural e for atropelado, ninguém tem dúvida de quem foi o autor disso. O próprio burrinho que aqui vos fala. E aí, nesse caso, é aquela história de você chegar do outro lado, encontrar os amigos espirituais e olhar para eles com vergonha e dizer, não tenho o que dizer. Eu lembro de uma passagem na minha vida muito interessante sobre isso, que eu estava no trânsito, aquela disputa de veículos, né? E é tudo muito lento, né? Sabe quando os carros estão todos ali aglomerados? Aí abre a vaguinha, você mete o carro aqui, vai. Eu comecei a ter um carro e eu fazendo esse negócio, aí começa a ficar uma coisa meio pessoal, né? E aí o motorista do outro carro, tem uma hora que ele me xinga, né? Deve ter xingado provavelmente a minha mãe, mas não lembro direito como é que foi. Eu sei que houve um palavrão qualquer. E aí, nessa que ele se preocupou em me xingar qualquer coisa assim, abriu um espaço, ele não viu, eu entrei no meu carro. E eu, para não querer deixar barato, peguei, abaixei o vidro e fiz assim. Eu juro que foi um movimento assim, sem nenhum outro gesto inerente a esse mão para cima. Foi só um, tá vendo? Ficou para trás. Como às vezes as circunstâncias se apresentam para nós, para nos trazer pequenas lições. Depende de nós mantê-las pequenas ou não. Abriu uma vaga exatamente no meu lado e ele botou o carro ali do lado. E buzinou para mim. Abaixou o vidro e me olhou com uma cara de um ódio penetrante. E eu que estava um pouco chateado, mas não tinha chegado a esse ponto, me assustei. Ele olhou para mim e falou alguma coisa que eu não processei e foi na direção do porta-luva. Eu não tenho uma mediunidade ativa nem nada disso, mas eu tenho quase certeza que naquele momento alguma voz espiritual me disse: pede perdão, senão ele vai te matar. Na hora, eu não dei tempo dele abrir a mão, eu só vi ele abaixar para o porta-luva, buzinei, ele olhou para mim e falou assim: desculpa, meu amigo, eu sou um péssimo motorista. Mil perdões, fique à vontade. Ele deve ter pensado, covarde, acertou. Covardão, vai em frente, mas muito obrigado, ele foi embora. E depois eu fiquei pensando, qual seria a minha cara se eu levasse um tiro e desencarnasse naquele momento? E eles me dissessem: olha, você ainda tinha 47, 48 anos de vida pela frente, com um trabalho programado e tudo mais, mas você naquele momento não foi branco, não foi pacífico, foi o quê? Um idiota, perfeitamente adequado ali. E isso teria que ser compensado posteriormente. Então, é o consentimento inicial da nossa razão, é a nossa razão que nos move no caminho da obediência. A razão que nos leva a saber, como Jesus nos diz, que se os fios da cabeça estão contados, se as folhas da árvore não caem sem a vontade de Deus, é óbvio que ela está presente em tudo. Não se trata aqui de negar o livre-arbítrio, porque esse está presente na nossa vida, mas de entender que são as leis perfeitas de Deus que fazem com que as circunstâncias estranhas ao nosso alcance se acomodem de acordo com essa lei. Um avião que tem que cair, um navio que tem que afundar, um edifício que vai se incendiar, ou uma doença que se espalha e contamina pessoas que nada fizeram de irresponsável para receber esse contágio e tudo mais, não é outra coisa senão a mão de Deus, pelas suas leis, se movimentando para nos colocar de acordo com aquilo de que necessitamos. E ali entra a nossa necessidade de obediência, de obedecer, compreendendo isso. E a obediência funciona então como o nosso primeiro freio para o desespero, para a revolta. Depois, nós vamos mais para frente. No primeiro momento, freamos, porque a razão
nos diz isso. E essa razão começa em um axioma fundamental. Aquela pergunta A, com H, Deus, ponto de interrogação. Quando nós respondemos sim, A, não milita dúvida na minha mente de que Deus é uma realidade muito mais intensa, presente e efetiva do que qualquer objeto que esteja nessa sala ou do que qualquer um de nós. Na medida em que nós concordamos com isso, nós entramos na reflexão kardeciana que ele vai nos apresentar na sua obra sobre como a obra de Deus se produziu a partir dessa sabedoria expressa nas leis. E aí, diante dessa constatação, há Deus, as coisas acontecem de acordo com as leis que Ele colocou. A nossa forma de agir no mundo é orientada pela intervenção dos espíritos que nos intuem, associada à nossa liberdade de fazer aquilo que eles nos intuem ou não. Nós chegamos à conclusão de que se eu orientei a minha ação, meu pensamento, meu gesto, de acordo com essa lei, e algumas coisas acontecem, é porque elas vieram de uma determinação maior. O que nos cabe fazer? Obedecer. Mas obedecer é só o primeiro passo. Por quê? Porque Deus não nos quer submissos e obedientes. Nos quer ativos e comprometidos. Nos quer amantes das leis e da obra dele. Ele quer que nós nos amemos como Jesus exemplificou. Um mandamento vos dou: amai a Deus sobre todas as coisas. Um novo mandamento: amai ao próximo como a si mesmo. Então tem que me amar, entender que eu sou criado por Deus, e em espírito sou semelhante a Ele, na medida em que Deus nos fala no espírito e nos produziu como lucigênitos, porque nascidos da grande luz. E a partir dali que eu consigo entender isso, o outro, não importa quem, não importa como eu o julgue, não importa em que categoria eu possa enquadrá-lo dentro das milhares que o mundo nos apresenta, por mais que eu possa considerá-lo como um errado, um perdido, um pervertido, um criminoso, ele é alguém a quem eu vou amar. Talvez não agora, como Kardec nos apresenta no próprio Evangelho, quando ele fala amar os vossos inimigos, ele diz: não é uma tarefa para você se empenhar assim. Esse amor Jesus exemplificou. Por quê? Porque, na verdade, para você amar o seu inimigo, você vai precisar primeiro não ter ninguém como inimigo. Como é que eu amo meu inimigo? Fácil, você não ser inimigo de ninguém. Porque na medida em que ele pode ser o seu inimigo, o seu algoz, o seu tortura, mas você não tem como inimigo, você pode amá-lo. Mas eu não vou amar nunca o inimigo, porque eu estou me colocando. Então, nesse momento, enquanto ele é inimigo, eu procuro ser indiferente, não retribuir o mal com o mal, até o momento em que eu consiga fazer como Jesus, de dar a cruz, olhar aqueles que o culpavam, ofendiam, crucificavam, e dizer assim: eu perdoo. Coitado, teve pena de nós. E aí o coração se abre. Então, o nosso coração, após obedecer, tem que se abrir. E aí vem a resignação. Porque, como Lázaro nos diz na lição, quando nós dominamos o nosso orgulho, quando nós subjugamos o nosso ego, comprometendo isso a Deus, entendendo que tudo é obra de Deus, inclusive nós, achando que aquilo que nós realizarmos no mundo, por mais espetacular que possa ser, não é um produto das nossas mãos. É produto de uma série de coisas. Digamos que amanhã um de vocês se torne pintor e pinte um quadro espetacular e maravilhoso. André Luiz nos fala das pinturas que são encontradas no plano material, que são reproduções, às vezes até
bem inferiores de pinturas autênticas existentes em planos espirituais superiores. A música celestial que inspira a música é uma música mundana, bonita, linda talvez, mas que nem perto se aproxima daquilo que existe lá. As nossas conquistas no intelecto e tudo, a mesma coisa. Quais as conquistas que nós realmente temos? Aquelas sobre nós mesmos, sobre as nossas más tendências, sobre as nossas más inclinações. Ali nós nos sobrepomos a nós mesmos. Ali nós fazemos a nossa natureza divina se sobrepor e se exaltar. Ali começa a nossa condição de nos tornarmos seres resignados. Porque o resignado vai além do obediente. O resignado recebe a dificuldade como o depósito de confiança que os amigos espirituais, para nós espíritas, e que Deus, para todos, depositou naquela pessoa ao submetê-la. É fácil? Ninguém está dizendo isso. Vai se conseguir numa encarnação? Acho quase impossível. Muitas, talvez milhares, mas ela tem que ter um começo. Aquele começo em que nós olhamos a dificuldade, olhamos a tribulação, olhamos a provação e começamos a entender se isso acontece comigo, por trás disso há uma vontade. E a única vontade capaz de determinar isso é a vontade de Deus expressa nas suas leis. Então as leis de Deus estão me colocando diante dessa situação. Ora, eu amo a Deus, já consigo amar o Criador, já consigo sentir em mim aquele germe de uma pontinha de luzinha a vibrar diferentemente quando eu penso nesse Pai amoroso. Então, aquela tribulação é uma extensão desse amor. Aquela dificuldade é uma projeção desse amor. A resignação encontra ali o caminho para crescer dentro de nós. Porque nós vamos entender como nós queremos que os nossos filhos entendam que aquele chá de erva mastrúcio que a minha mãe fazia quando era criança para tomar e que tinha um gosto esquisito, horroroso, e que e era um remédio que ela nos dava porque se dizia, não sei se é verdade, mas que ele fazia muito bem em casos de resfriados e problemas respiratórios e coisas do gênero. Eu nunca mais ouvi falar nem dessa erva e graças a Deus nunca mais vi alguém chegando para mim com um chá que parecia um leitinho, que eu já fiquei desconfiado. Então durante muito tempo eu tomava leite, olhava para o leite primeiro assim, é leite, né? Não tem chá nisso, não, é só leite. Então tudo bem, porque eu ficava cabreiro com aquilo. Nós mudamos a nossa atitude, mudamos a nossa percepção. E aí vem o fato de ser o item 8 do capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Porque só no momento em que nós verdadeiramente conquistamos a nós mesmos, as nossas tendências, as nossas inclinações, ao nosso ego, ao nosso orgulho, a nossa vontade de ser acalentado, aquela coisa que às vezes acontece que você olha para um lado e para o outro, pega a lista telefônica e fala, meu Deus, mas não tem ninguém para eu ligar agora para eu falar dos meus problemas. E naquele instante, nós paramos e falamos assim, então, mas por que não é para falar para mim? Então não é para ficar reclamando. É porque aquele problema é para ser envolvido. E aí Divaldo nos fala disso, quando ele propõe que nós imaginemos que quando estamos diante de um problema, nós olhemos o problema e comecemos a dizer, esse é o meu problema. Não é o problema dele, não é o problema de você, não é o problema de Deus nem dos outros, é o meu. Porque ele foi posto na minha vida, foi posto no meu caminho. E ele diz, envolva o seu problema
abrace o seu problema e depois pense no que você vai fazer para superar, resolver o problema e jogue no mar. Por quê? Porque agora você já superou o seu problema. O problema serve para nos colocar diante de ações que nós vamos ter. Senão, nós estamos recaindo na culpa. Nós estamos recaindo. E aí, ou nós nos revoltamos porque eu não vejo culpa. O que eu fiz de errado? Não nessa vida, mas eu não vejo a outra. Então, se nós não rompemos com isso, eu jogo o problema no mar e eu vou junto. Eu estou amarrado nele. E vou lá para dentro da água. E fico lá sem conseguir respirar num novo problema agora. Que é a impossibilidade de respirar naquela situação. Então, é um processo. Vai ser da noite para o dia? Não. Há pouco mesmo, quando vinha para cá, com meu amigo, meu filho de consideração do serviço que a gente faz ali, na assistência social da casa, eu contava os problemas que eu tinha, mas ao mesmo tempo eu ficava pensando, acho que eu não devia estar falando e tudo. Por quê? Porque eu tinha em mente exatamente isso que eu ia falar. Então a gente pode falar, a gente pode, mas a questão passa a ser o que eu estou querendo ter como relação quanto às aflições. E faz parte chorar. Um ente querido desencarna. Nós nos deparamos com uma doença grave, uma situação social nos afeta. Jesus não disse que veio para os doentes, e não veio para aqueles que precisam de consolo. Ele não disse, bem-aventurados os aflitos, serão consolados, mas não os revoltados, não os orgulhosos. Essa lição número 8, o Espírito Lázaro bate muito no ponto do orgulho e do egoísmo, que nos faz muitas vezes achar que somos melhores, que não podemos passar por aquilo, ou no narcisismo das pequenas diferenças, achar que a nossa dor é maior do que a outra. E às vezes nós temos amigos assim e nós não nos ajudamos. Uma senhora que eu conheci uma vez, muitas pessoas se desagradavam dela porque ela só falava de problema médico e contava de exame, tratamento, não sei o quê, e uma série de coisas, de questões. E eu mesmo, meu Deus, vou lá falar. E era querer voltar. Eram tantos hospitais médicos e exames que, se você não era da área, você se entediava ou desesperava. Um dia, talvez para poder ter assunto para falar neste palestra, eu tive uma intuição e eu ia passar uma tarde com ela, porque ela estava com o neto e a minha filha era amiga do neto, iam brincar juntos. E quando eu estava indo, veio mais uma vez a misericórdia através desses amigos que nos amparam e falou assim: se você não está satisfeito com o jeito dela, apresente um outro jeito. E aí sentamos lá e começou a destrinchar os problemas médicos e tudo. E eu, ao invés de tentar silenciar o assunto ou forçar a mudança do assunto, eu desenvolvi um interesse inicial por aquilo e procurei daquele assunto ir puxando outros, vamos parar de falar nisso, sem uma ruptura. E de repente, quando eu me dei conta, a gente estava conversando sobre outras coisas e fomos embora. E tivemos uma conversa ótima naquela tarde. Depois encontrei com ela em algumas festas de família e ela já não buscava mais aquele assunto, já vinha com outros assuntos. Lembra daquele negócio? Olha só, eu falando, meu Deus, eu projetava ela do jeito que eu a preconcebia na minha cabeça. E como eu preconcebi aquilo, eu sequer dava espaço para que outra coisa surgisse. Quantas vezes nós não faremos isso no nosso dia a dia, não é? Então, ser resignado é, antes de mais nada, ser humilde.
ser confiante e ser uma pessoa amorosa, no sentido de entender que o amor é a força dinâmica mais poderosa que existe no mundo. E Jesus nos provou isso. Então, só o amor para fazer com que as pessoas se oferecessem ao martirológico que sedimentou aquela árvore do cristianismo que nós falamos. Então, meus amigos, agradecidos aos amigos espirituais, esse áudio útil foi dito, foi por conta exclusivamente deles, e a vocês, encarnados, encarnadas, aqui presentes, rogo a Cristo, nosso Mestre, que se mantenha em nossos corações, em nossas mentes, expressando-se através das nossas ações, palavras e pensamentos. Muita paz. E assim, companheiros, agradecidos pela presença dos amigos espirituais que nos envolvem, lembramos que esta reunião, sendo a última reunião do mês, é dedicada aos companheiros suicidas, mas que, chegando ao mundo espiritual, perceberam que a vida continua, e temos certeza que com essas palavras que nós ouvimos hoje, eles devem estar se sentindo mais apaziguados intimamente, se preparando para superar a turbulência que encontraram ao chegar na pátria espiritual. Vamos agradecer a Jesus. Mestre amigo, chegando ao término de mais uma tarde de estudo, de evangelho, de oração, de reflexão, de paz, te agradecemos e te pedimos, Senhor, que permaneças conosco, permaneças em nossos corações, permaneças conosco em nossos lares e que possamos estar novamente em tua casa de trabalho no próximo sábado, dando continuidade ao serviço de evangelização de que tanto necessitamos. Em teu nome, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, damos por encerrada a reunião. Assim seja.